O objetivo desse livro não é um estudo detalhado de escatologia. Toda vez que eu apresento um ponto aqui escatológico, o final não é discussão dos pontos doutrinários. É como podemos nos preparar. Porque eu sei, queridos irmãos, nas igrejas cristãs hoje, igrejas evangélicas, há várias linhas teológicas. E muitas vezes nós sabemos que linhas teológicas, doutrinas, dividem o povo de Deus. Eu sei de igrejas, nem vou mencionar nomes, que se dividiram por causa da visão do arrebatamento pré-tribulação e pós-tribulação. E por causa disso se dividiram. Um grupo defendia o arrebatamento pré e outro o arrebatamento pós. Então eu gosto de ilustrar de uma maneira. 2 irmãos brigando. O arrebatamento é antes da grande tribulação. Não, é depois. E os dois ficam brigando. De repente, chega o arrebatamento. E daí um monte de irmãos sobem e foi antes da grande tribulação. Daí aquele irmão que fala que era pré. Tá vendo? Eu estava certo. Mas ele ficou. O negócio não é defender se é pré ou pós, o negócio é nos preparar. Se é pré, amém, estou pronto. Se é pós, eu estou pronto. Claro, irmãos, cada pregador da palavra, cada ministro de Deus tem que ter suas convicções. Eu tenho minhas convicções, então eu coloco de uma maneira muito humilde, sem impor, é o meu ponto de vista. Quem quiser aceitar, amém. Quem não quiser aceitar, amém. Mas o objetivo aqui não é impor ou enfatizar um ponto doutrinário, mas é nos preparar. Então, esse é o objetivo do livro. Porque se for falar dos pontos escatológicos, com detalhes, seria dessa grossura. E esse livro foi escrito baseado em mensagens que eu dei em vários lugares. Essa questão da vinda do Senhor está ardendo no meu coração. Então eu quero perguntar para os irmãos, hoje, no meio cristão, vamos ser bem sinceros e observar. Quantos hoje estão preocupados com a volta do Senhor? Ouçam as pregações. Quantos líderes, quantos servos de Deus das lideranças estão preocupados em preparar o povo de Deus para a volta do Senhor? A grande maioria está preocupada em curar as pessoas, o que é muito bom, Deus cura. Em dar prosperidade para as pessoas. Mas é algo imediatista, algo para agora. Jesus curou 10 leprosos, a caminho de se apresentar ao sacerdote, 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer o Senhor. O mundo de hoje está permeado, e eu lamento dizer que isso também permeou o mundo cristão, está permeado pela superficialidade, pelo imediatismo, tudo para agora, tudo pelo bem-estar agora, o meu proveito, o meu benefício, o que eu posso me beneficiar, o que tem aí para mim? Quem está perguntando aí, o que tem para Deus aí? A oração de Jesus foi, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quantos estão preocupados com o reino de Deus? O que está no coração de Deus, o que Deus anela, desde que Ele criou o homem, desde que Ele chamou o povo de Israel. Quando Ele tirou o povo de Israel do Egito, lá diante do Monte Sinai, Ele abriu o coração dele, Ele falou, eu trouxe vocês como uma águia atrás dos seus filhotes, vocês estão aqui. Vocês são a minha nação santa, meu reino de sacerdotes. Deus quer um reino. Esse reino foi usurpado por Satanás e seus exércitos, suas hostes. E Deus queria recuperar o reino dele no Antigo Testamento, através da criação do homem primeiramente, mas o homem caiu, e o reino de Satanás se alastrou cada vez mais. O outro livro que escrevi é a genética divina. Deus queria encher a terra com a genética divina, com a espécie de Deus, com a vida divina. Mas Satanás injetou o pecado no homem. E o que nós temos hoje é a multiplicação da iniquidade, do pecado. A espécie satânica
está se difundindo, está se propagando. Houve uma mutação, uma transmutação genética no homem. O corpo do homem virou carne. E o pecado é o que reina hoje. Mas através da redenção de Cristo, nós que recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nascemos de novo. Uma nova vida entrou em nós. Hoje nós temos um ser bastante complicado. Nós temos a vida humana, mas também temos a vida divina. Nós temos a vida humana, nós temos a vida divina, mas a Bíblia fala também nós temos a vida satânica que habita o nosso corpo, nossos membros. E nós temos 4 leis que habitam em nós. A lei de Deus, na verdade, está fora de nós, dando-nos o padrão, mas dentro de nós temos a lei da mente, que quer fazer, está em Romanos capítulo 7, quer cumprir a palavra de Deus, quer cumprir a lei de Deus, e quando ele quer fazer isso, a lei do pecado nos meus membros se levanta e fala: você não vai fazer a vontade de Deus, coisa nenhuma, e vem e domina a lei da nossa mente, e nós caímos. Daí Paulo fala: desgraçado, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele sofreu esse conflito, mas no final, graças a Deus, em Romanos capítulo 8, ele fala: graças a Deus, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Então, mais um item para nós nos prepararmos é viver pelo Espírito. Não viver na carne, não viver na sua mente, não viver da sua boa intenção, querendo, achando que você é capaz de cumprir o plano de Deus. Nós precisamos saber que na minha carne eu não consigo, na minha carne eu não consigo agradar a Deus. Eu preciso me ligar, me unir ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, ao Espírito de vida que está dentro de mim. Andai no Espírito, Paulo fala em Gálatas 5, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Hoje, o mundo é governado pela mente, tudo é intelectual. Paulo fala em 1 Coríntios, os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria. É o que impera hoje no meio cristão. Judeus buscam sinais, quer dizer, a maioria quer milagre, quer ver sinais. Só vou para frente ver sinais. E até aquela linha intelectual, ideologias, filosofias. Daí Paulo falou o quê? Mas eu prego a Cristo e este crucificado. Eu não vim entre vós com palavras de sabedoria, com eloquência, com retórica, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Hoje a igreja precisa mais de Cristo, menos de metodologia humana. Nós precisamos conhecer mais esse Cristo. Em 1 Coríntios temos um monte de problemas. Problema de divisão, problemas de fornicação, de incesto, problemas de juízo entre os irmãos, problemas de comer comida sacrificada a ídolos, no exercício dos dons, no uso do véu, questão da autoridade, no casamento. 11 problemas sérios. Mas daí Paulo apresenta Cristo como a solução de todos os problemas. A maneira de nos preparar hoje é nos apegar a Cristo. Cristo é apresentado lá como a porção que Deus deu para todos nós, para o nosso desfrute, no capítulo 1. No capítulo 1, Paulo também fala que Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. No capítulo 1 fala também que Cristo é a nossa justiça, santificação e glorificação. E redenção, na verdade. Justiça, santificação e redenção. Depois fala que Cristo é o Senhor da glória. Cristo é as profundezas de Deus. Cristo, no capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 3, Cristo é o único fundamento do edifício de Deus. No capítulo 5 fala que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Cristo é o nosso pão asmo.
No capítulo 10 fala: Cristo é o nosso alimento espiritual, a nossa bebida espiritual e a pedra espiritual que nos segue. Não sei se você sabe, quando você veio para cá, uma pedra estava seguindo você. Capítulo 11 fala que Cristo é a cabeça. Capítulo 12 fala que Cristo é o corpo. No capítulo 15, aí vem: Cristo é as primícias da ressurreição. Cristo é o segundo homem. Cristo é o último Adão. E Cristo é o Espírito vivificante. Total de 20 pontos. Queridos irmãos, a maneira de nos preparar hoje é nos apegar a Cristo. Não olhar tanto para o homem. O homem tem suas fraquezas. Eu tenho minhas fraquezas, minhas debilidades. Se a gente ficar olhando para o homem, só vai ter divisão, brigas, conflitos. Nós temos que aprender a amar os irmãos e olhar para Jesus. Tem uma corrida. Paulo fala da corrida. O irmão Sidney falou da corrida. Eu quero ler para vocês. 1 Coríntios 9. Todos que correm no estádio. A palavra stadion, no grego, na verdade, significa uma pista de corrida de 185 metros. É que os estádios tinham uma pista de corrida. Essa pista de corrida é chamada stadion. Eles tinham todas aquelas arquibancadas em volta. Daí no final, aquele estádio virou estádio. Todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. E essa é a maneira de nos preparar para o tempo do fim. Não é correr sem meta, é correr para alcançar o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, as grinaldas, a coroa de louros, folha de louros. Nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Queridos irmãos, vamos estabelecer a nossa meta. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que Deus me salvou? Por que eu estou na igreja? Eu não estou na igreja para ter uma vida, só ter saúde e prosperidade financeira. Não, eu estou na igreja porque Deus tem uma missão para mim. E eu preciso cumprir a minha missão. E eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos: a missão que Deus deu para nós é o Evangelho. Deus não deu para a igreja a missão de ação social, mas Deus levantou irmãos na igreja que fazem ações sociais. Graças a Deus por isso. Eu quero dar um testemunho à minha família. Nós temos negócios lá em Uberaba. A nossa família está envolvida com ações sociais. Nós somos o mantenedor do hospital de câncer Hélio Angotti. Aquele hospital ia fechar as portas. Mas daí meu pai, que já dorme no Senhor, ele falou: vamos ajudar esse hospital. E hoje o hospital está aberto ainda e recebe pessoas, cura pessoas com câncer gratuitamente. Mas não é a igreja que se envolve. A igreja pode até apoiar. A igreja tem que se envolver, tem que se dedicar ao Evangelho. Jesus falou para os discípulos: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou? Não. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E 1 Timóteo 2 fala: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A igreja tem como missão o Evangelho. E nós, como casais, podemos abrir a nossa casa, ter as células em nossas casas, cuidar de pessoas. Hoje, graças a Deus, nós temos uma prática de sair para a rua e orar pelas pessoas com a camiseta: posso orar por você? Milhares estão se convertendo, curados, Brasil inteiro. Isso traz uma tremenda alegria para nós. Tenho cuidado do meu tempo, senão eu vou até meia-noite. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas olha só: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, boxeio. A palavra lutar aqui é boxe. Puxa, tinha boxe naquele tempo. Não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo. Esse corpo é preguiçoso. Para coisa do pecado, pular carnaval, tá cheio de energia. 4 dias sem parar, mas para orar, ora por 10 minutos já pega no sono. Então eu preciso esmurrar o meu corpo, reduzindo a escravidão. Para quê? Olha, aí está o perigo.
Não nos iludamos. Paulo dá muitas advertências para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Existe o perigo de eu estar pregando hoje à noite e um dia ser desqualificado. Vocês entram e eu estou fora. Então nós temos que nos preparar, ter o temor do Senhor. Vamos ler alguns versículos mais. Mateus 24. Eu vou ter que ler rápido, não deu muito tempo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Fala de Israel aqui. A figueira se secou quando Jesus amaldiçoou aquela figueira. Depois, quando Tito, o general Tito, entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém, a figueira foi cortada. Mas graças a Deus, no ano de 1948, a figueira floresceu. E teve um brasileiro no meio, Oswaldo Aranha. Quando você visita Israel, você vê lá o monumento a Oswaldo Aranha. Ele foi o grande diplomata que articulou a restauração da nação de Israel. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Esse verão indica a vinda do Senhor. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Não fiquem ouvindo essas predições aí, o Senhor Jesus vai voltar tal dia, tal hora, tal. Não. Não são os maias que vão predizer a volta do Senhor. Não é como que chama aquele Nostradamus, não é Nostradamus. Jesus falou claramente, só o Pai sabe. Então não cabe a nós adivinhar que ano, que dia. Cabe a nós nos preparar. Pois assim, aí vem os sinais. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam e bebiam. É o que acontece hoje. Quando fala comiam e bebiam, não é só o comer e beber para poder sobreviver. É comer e beber por prazer. Bebida. É chique. Isso é todas propagandas, sempre com um copinho na mão. Mas não é água que tem dentro, não. Comer e beber por prazer, pela gula. Casavam e davam-se em casamento. Não é um casamento normal. As coisas do pecado, coisas sexuais, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo. Aqui não fala 2 estarão no culto. Não fala que 2 estarão numa reunião de oração. No campo, porque é no campo, no trabalho do dia a dia que você é provado e testado. Porque hoje à noite, se Jesus vier, todos nós vamos ser arrebatados. Por quê? Porque, opa, o dilúvio. Obrigado. Porque no culto, se Jesus vier, todos nós estamos preparados hoje à noite. Estamos em espírito. Mas é no trabalho que Deus testa o nosso coração. 2 mulheres estarão no moinho. 2 mulheres naquele tempo, a mulher não trabalhava fora, trabalhava em casa. No moinho quer dizer fazendo comida. Uma será tomada e deixada a outra. Não é que todos vão ser arrebatados. Essa é a palavra aqui. Eu não vou entrar em discussão doutrinária, por favor. Essa não é a minha meta. Eu só estou apresentando a palavra do Senhor. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então a maneira de nos preparar é vigiar. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aqui tem muitas aplicações dessa palavra. A sua casa aqui pode ser a sua família, a maneira como você cuida de seus filhos. Você deixa a casa aberta, o inimigo vem e arromba a sua casa, leva seus filhos. A casa também é a nossa pessoa.
Você abre o seu coração, o inimigo entra no seu coração e rouba todas as coisas preciosas, rouba o amor de Deus. Daí você não sabe, por que eu perdi a presença de Deus? Antes eu orava tanto, hoje não tenho nem vontade de orar. Antes eu lia a palavra, hoje não tenho nem vontade de pegar a Bíblia. É porque o inimigo, você deixou o inimigo arrombar sua casa. Ele entrou e levou todas essas coisas preciosas. Por isso ficai também vós apercebidos, preparados. A palavra percebidos é preparados, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Agora eu vou ler também Lucas, uma passagem paralela, que fala da advertência também. Lucas capítulo 17, versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, só que aqui tem mais detalhes. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Quem estiver no quintal e chegar esse momento, não volte para casa para pegar o seu celular. Porque eu sei o que você quer. Você espera ser arrebatado, e no momento do arrebatamento você quer tirar um selfie. Eu sei, eu conheço você. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que é a mulher de Ló? A mulher de Ló não se preparava, não. Na verdade, os anjos foram lá e daí teve aquele episódio de noite. Não vou entrar em detalhes, vocês podem ler isso em Gênesis. Daí, no dia seguinte de manhã, os anjos falavam: você tem que agora sair rápido, vai cair fogo e enxofre. E lá, eles lá se arrastando, demorando. Daí a mulher de Ló estava lá na cozinha, arrumando lá as panelas, arrumando seu Tupperware, não sei o que lá. E os anjos pegaram na mão: saiu agora! E daí, foram. Daí Ló, vamos para os montes. Ló falou: eu sou homem de cidade, eu não quero ficar no monte, é muito difícil para mim. Tem uma cidadezinha aí perto, posso ir lá? Tá bom, vai lá. E quando estavam indo a caminho, caiu fogo e enxofre. E os anjos falaram: não olhe para trás. Daí quando caiu o fogo e enxofre, a mulher de Ló: ai, minhas panelas! E virou uma estátua de sal. Aí fala do coração. Como é que está seu coração? Você está na igreja hoje, você é filho de Deus. O seu coração está no mundo? Ou o seu coração está no reino de Deus? Isso é um indício de se você está se preparando. Os filhos de Israel saíram do Egito. Eles foram salvos do anjo exterminador. Eles cruzaram o Mar Vermelho, estavam no deserto. Daí lá, pelas tantas, no meio ali do deserto, dando voltas, porque eles foram rebeldes, não quiseram entrar na terra de Canaã. E Deus fez todo mundo rodar pelo deserto, rodear pelo deserto, por 40 anos, até que todos caíssem mortos, naquela primeira geração. Daí num dia, estava lá todo mundo, daí o povo falou: ai, que saudade, quando a gente estava no Egito, tinha carne para comer. Lembramos dos pepinos, cebolas, alhos. Eles se esqueceram que estavam debaixo da escravidão, que choravam o dia todo, clamavam o dia todo a Deus. Tinha carne à vontade, não sei o que lá. Estavam lá cobiçando as coisas do Egito. Ou seja, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. O mundo já saiu do seu coração? Deus salvou você do mundo, mas o mundo saiu do seu coração. Se o mundo estiver no nosso coração, nós não estamos preparados. E Paulo também fala, quanto em relação à corrida, Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta. Essa palavra proposta aqui pode levar você a entender errado. Não é uma proposta de eu que tenho uma proposta para você, não. Aqui é proposta, ou seja, a tradução mais correta hoje no português contemporâneo seria a carreira que está colocada à nossa frente. A carreira que está diante de você. Há à nossa frente uma carreira. Nós temos que correr. Mas para isso temos que tirar de nós todo o peso que nos assedia. Você pode ver os corredores modernos. A roupa que eles usam é para eliminar o atrito. Podem ganhar 1/100º de segundo para bater o recorde. Os nadadores também se depilam, porque até os cabelos da pele atrasam. Então tem que tirar de nós todo o peso que nos assedia.